Olá, querida igreja. Hoje o título da nossa lição é Alegria Independente das Circunstâncias. Nós estamos dando início a uma nova carta que Paulo escreve à igreja ali em Filipos, Carta aos Filipenses. Uma carta bastante conhecida. Que carta maravilhosa, queridos. Quantas lições nós podemos tirar dessa carta que é tão pequena, 4 capítulos somente, mas lições maravilhosas, né, dessa carta que Paulo escreveu ali para a igreja em Filipos, né? E eu gostaria que você separasse esse momento, abra aí o Filipenses, né, para estarmos dando início a vários estudos dessa carta aos Filipenses. Quantos não conhecem pelo menos um versículo de Filipenses? Queridas irmãs, né? Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Mas tantos outros versículos nós temos em Filipenses, por exemplo, Filipenses 1, versículo 21, quando Paulo diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que versículo conhecido bastante por todos nós que conhecemos a palavra de Deus. Existe também aquele versículo, capítulo 4, versículo 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Versículo bastante conhecido. E nós poderíamos aqui, queridos, já de início, para sentirmos o quanto as lições que teremos daqui para frente dessa carta aos Filipenses serão tão maravilhosas, que nós poderíamos falar tantos outros versículos bastante conhecidos. Entretanto, o versículo-chave da carta aos Filipenses, dessa carta escrita por Paulo, é o versículo 4 do capítulo 4 da carta. Versículo 4 do capítulo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. É por isso que o nosso título dessa lição, eu coloquei alegria independente das circunstâncias. Alegria independente das circunstâncias. Sabe por quê, queridos? Porque a pergunta, né, o que vem à minha mente é: quando temos intimidade com Deus, mesmo em meio às circunstâncias adversas, nós somos felizes. E era esse sentimento que Paulo sentia, mesmo em situações totalmente contraditórias ao seu desejo, né? Ao que ele queria. Por exemplo, essa carta que Paulo escreve aos Filipenses foi escrita dentro da prisão. Paulo se encontrava na sua primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar, e mesmo estando nessas circunstâncias, preso, nem por isso essa carta tem um tom de tristeza ou de dor. Pelo contrário, ela é conhecida como a carta da alegria, né? Que é uma grande contradição, porque Paulo se encontrava, como eu disse, preso, né? E aí, Paulo já começa a nos ensinar aqui uma grande lição. A pergunta que eu faço de início desse estudo é: você, meu querido irmão, você que está me ouvindo, você tem estado feliz mesmo a essa situação de pandemia? Mesmo as circunstâncias adversas que todos nós estamos vivendo nos dias atuais, temos estado felizes? Ou estamos murmurando, tristes, deprimidos, porque estamos num momento de isolamento social, no momento em que muitos perderam emprego, muitos perderam vidas, né? Estamos vivendo, claro, muitos vivendo em lutos, mas em meio a tudo isso, qual tem sido lá no seu interior o sentimento? De alegria? De regozijo? Veja que Paulo aqui no capítulo 4, verso 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre, mesmo estando numa circunstância adversa. E digo outra vez, ele afirma ainda: alegrai-vos, regozijai-vos. E Paulo nos dá essa grande lição então, né? Paulo podia sentir alegria, mesmo estando numa situação adversa, porque Paulo tinha intimidade com Deus.
como está a sua intimidade com Deus, meu amado irmão? Porque só na intimidade com Deus é que podemos ter esse sentimento de alegria, independentemente das circunstâncias. Então, quero dizer aqui que nós estaremos dando início a esse estudo maravilhoso de Filipenses. Entretanto, antes de adentrar ao primeiro capítulo de Filipenses, os primeiros versículos aí do capítulo 1 de Filipenses, eu quero me reportar lá para Atos capítulo 16, porque ali nós encontramos as informações a respeito do surgimento, da formação, né, da igreja em Filipos. E, da mesma forma, a igreja em Filipos, nessa cidade em Filipos, ela surgiu em meio às circunstâncias mais adversas que nós podemos pensar. Situações como Paulo preso, né? Paulo expulsando os demônios de uma jovem com o espírito de adivinhação, né? E numa situação totalmente adversa, por quê? Porque Paulo tinha planos totalmente diferentes ao objetivo de Deus. Então vamos lá conosco em Atos capítulo 16, queridos, e vamos entender um pouco a circunstância, o momento ao qual a igreja de Filipos foi fundada. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo, Silas, que o acompanhava na sua segunda viagem, né, missionária, e também tinha ali o jovem Timóteo acompanhando também. Mas, na verdade, Paulo, em seu projeto, né, missionário, em seus planos missionários, Paulo tinha a intenção de ir para o Oriente e para a Ásia Menor. Entretanto, a partir do versículo 6 do capítulo 16, acompanhe conosco, nós vemos que há uma intervenção divina nos planos de Paulo. Versículo 6 diz assim: atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. Vejam que não foi o propósito de Paulo. O propósito de Paulo era ir em direção à Ásia Menor, né? Possivelmente passar por algumas igrejas que ali já tinham sido fundadas e construir e expandir mais ainda o evangelho lá no Oriente. Mas aqui nós vemos, queridos, uma intervenção divina ocorrendo, e a partir da formação da igreja ali em Filipos, a Europa, o Ocidente é alcançado pelo Evangelho de Cristo Jesus. E é a partir dessa cidade de Filipos, né, nós vemos que eles insistiram em ir para a Ásia. Versículo 7 diz assim, do capítulo 16 de Atos: quando chegaram perto da Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas, mais uma vez, o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. Então, Paulo e Silas vão para Troade, né? Uma cidade portuária ali, e a partir do verso 9, a palavra de Deus nos conta que naquela noite Paulo tem uma visão. Um homem que veio da Macedônia suplicando que ele fosse para a Macedônia para ajudá-los. E quando Paulo acorda naquela noite ali, ele tem a certeza absoluta. Olha que outra lição maravilhosa Paulo nos deixa. Paulo tem a certeza absoluta que aquilo ali era uma visão, um chamado do Senhor, um chamado de Deus para ir para Macedônia, para mudar os seus planos. Queridos, aqui fica mais uma lição para todos nós. Quantos planos nossos, muitas vezes criados por nós mesmos, humanamente falando, são frustrados? E será que quando os nossos planos de alcançar alguma coisa não é realizado, qual tem sido a nossa reação? Nós temos
percebido como Paulo percebeu nitidamente aqui, que era Deus falando ao seu coração, falando a sua vida, né? Que fosse então pregar em Macedônia, que fosse levar o evangelho para aquela outra área. E nós temos também agido como Paulo, percebido a intervenção de Deus em nossa vida, nos nossos planos? Porque aqui, no verso 9, Paulo, verso 10, se acorda e tem certeza absoluta que Deus é que fez ele ter aquela visão. Verso 10 diz assim: quando ele teve esta visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo, vejam só, queridos, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tem sido essa a nossa percepção da ação de Deus em nossa vida? Muitas vezes mudando o rumo, mudando os nossos planos? Queridos, Paulo só pôde ter essa certeza de que Deus havia mudado os seus planos porque Paulo tinha intimidade com Deus. Se nós estamos buscando ter intimidade com Deus, nós estaremos vendo de forma muito clara as intervenções de Deus em nossas vidas. Então Paulo aqui nos deixa uma lição. E lá no versículo 12, então, mostra Paulo, né, antes no versículo 11, indo para Troade, e depois ele de lá vai para Filipos. Né? Verso 12 diz assim: de lá fomos para Filipos, colônia romana, e a cidade mais importante desse distrito na Macedônia. Interessante que Paulo, então agora, como estrategista do Evangelho, ele escolhe Filipos, essa cidade, que era uma cidade maravilhosa. Queridos, essa cidade, ela era uma cidade estratégica. Uma cidade estratégica. Né? A cidade de Filipos foi uma cidade fundada em 360 a.C. por Filipe. Por isso o nome Filipos. Né? Por Filipe. E quem era Filipe? Filipe é que o pai do Alexandre o Grande. Né? Alexandre o Grande foi o imperador grego. Agora nós estamos, na época de Paulo, no Império Romano. Né? O domínio grego já havia acabado, o Império Grego já havia acabado, o período greco-romano já havia acabado, e agora era o Império Romano. E continuava sendo uma cidade estratégica. Por que estratégica? Porque essa cidade, ela era situada, e é situada até hoje, ao lado, né, de uma montanha que divide a Ásia da Europa. É a divisão entre a Ásia, o lado oriental, do lado ocidental. Então, uma cidade muito estratégica para que a expansão do reino de Deus, o Evangelho, se propagasse para a Europa. E é a partir dali que o Evangelho vai se propagar na Europa. Né? Então, ela era uma cidade, historicamente, extremamente importante, porque ali tiveram várias guerras importantes, né? Entre Grécia e Império Romano. Era vital para o Império Romano. Era uma cidade comercial, né? Onde tinha um poder aquisitivo alto. Tanto é verdade que nós vamos ver a partir do verso 13 e 14, uma mulher chamada Lídia, que era o quê? Vendedora de tecidos de púrpura. Tecido de púrpura, um material caro para a época. Lídia era uma empreendedora, uma mulher de posição econômica satisfatória. Não era todo mundo que podia vender esse tipo de mercadoria, mas Lídia era uma mulher com uma posição econômica favorável. Né? E a cidade tinha então pessoas nessa socioeconômica, né, favorável aí, Filipos. Né? Então é nesse contexto que Paulo vai, então, começar a pregar o Evangelho ali em Macedônia. E aí conta que Paulo vai ficar ali por alguns dias. Versículo 12. Ali ficamos alguns dias, com o objetivo de pregar o Evangelho. E Paulo então começa pregando o Evangelho ali,
falando do amor de Deus, falando de Jesus Cristo para um grupo de mulheres. E no meio desse grupo de mulheres, nós temos o que então? Nós temos a conversão de Lídia. Então, como é que vai surgir a igreja em Filipos? Ela vai surgir em meio a algumas circunstâncias, em meio a alguns fatos que são narrados. Eles não passam despercebidos, né? E são deixados aqui para nós, exatamente para nos mostrar que em meio às circunstâncias, às vezes até adversas, como é a questão da prisão de Paulo ali, né? Deus está agindo, Deus está intervindo, Deus tem um propósito em tudo aquilo, e é por isso que Paulo, nessa intimidade com Deus, entende perfeitamente e agradece e se encontra feliz. Né? Porque essa era a condição de Paulo. Veja lá no versículo 25 do capítulo 16 de Atos, Paulo estando preso, ele orava e cantava com Silas, mostrando a alegria dele mesmo estando preso, porque ele sabia que tudo fazia parte do propósito de Deus. Tudo havia um propósito. É essa a nossa consciência, queridos irmãos? Ou diante das percas, das adversidades, estamos deprimidos, estamos ansiosos, estamos tristes. Então Paulo vai em todo momento aqui mostrar e nos deixar essa lição de que em meio às circunstâncias, Deus está no controle, Deus está dirigindo todas as situações. Então nós temos 3 situações acontecendo ali no surgimento da igreja na cidade em Filipos. A primeira é a conversão dessa vendedora de tecido de púrpura, que é Lídia. Lídia se converte e toda a sua família. E Lídia, ao se converter, convida Paulo e Silas para estar em sua casa. E a igreja ali na cidade de Filipos se inicia na casa de Lídia. Mais à frente, Paulo ainda andando pela cidade, naqueles dias que ele se encontrava ali, conta-se a partir do versículo 16 que uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que adivinhando dava grande lucro a seus senhores, começou a falar, né, por causa desse espírito, ela estava possessa pelo inimigo reconhecendo que os homens de Deus, né, que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Ela falava, ela verbalizava isso, e ela dizia lá no versículo 17, seguindo Paulo e a nós, ela gritava, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E fazendo isso, então, Paulo se sente incomodado e vira-se para essa mulher, para essa jovem, e ordena em nome de Jesus Cristo que saísse dela aquele demônio. E imediatamente o demônio sai dessa mulher. E quando ela, né, sai dessa possessão demoníaca, os seus senhores ficam revoltados, porque percebem que vão perder ali o seu lucro, né, que eles tinham com aquela possessão demoníaca. E aí eles levam essa situação para as autoridades e Paulo agora e Silas se encontram então presos, né? São levados presos para a cadeia. Mas Deus continua no propósito. Deus continua direcionando ali as circunstâncias. E aí a gente vê que a partir do versículo 25, nós estamos pulando alguns versículos, Paulo e Silas, mais uma vez, nos dão uma lição de que em meio à circunstância, eles podem estar felizes, seguros, tranquilos, que eles estão debaixo da vontade de Deus. E aquilo faz parte do propósito do Senhor. O que Paulo e Silas faziam dentro da prisão? Em plena meia-noite, eles oravam e cantavam, né? Hinos a Deus. A palavra de Deus diz, né? Se está aflito, ore ao Senhor. Se está feliz, cante louvores ao Senhor. Essa tem sido a nossa atitude, meus amados irmãos. Nós podemos aprender com Paulo aqui, que em meio a essa circunstância, né, de estarem presos atrás das grades, eles oravam e cantavam ao Senhor. E aí, de repente, vem aquele terremoto e as grades, né, as portas se abrem.
E no dia seguinte, quando o carcereiro chega ali e vê as grades, né, totalmente destruídas e caídas, o carcereiro pega uma espada e vai, né, procurar se suicidar-se, porque ele imaginava, olha, todos os presos aqui com certeza fugiram. Mas Paulo não permite que ele vai se suicidar e diz para ele não fazer aquilo porque todos se encontravam ali dentro. Então o carcereiro, quando vê que todos estavam ali, ele pergunta a Paulo e Silas, né, o que ele deveria fazer para ser salvo. E aí Paulo responde a ele: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e serão salvos, né? E serão salvos. E aí eles passam ali aquele tempo ali junto com o carcereiro, junto com as famílias, se regozijando, e a igreja em Filipos, nessa cidade em Filipos, vai se fortalecendo, o evangelho vai alcançando os corações, vai atingindo as vidas, né, transformando as vidas, e a igreja de Filipos vai se fortalecendo em meio a essas circunstâncias. E aí a gente vê, né, que depois os homens ali, os magistrados, descobrem que Paulo, né, era romano, e com medo disso, então pede que eles saiam da cidade fugidos, né, mas Paulo diz que não faria isso, né, e aí eles saíram da prisão e foram para a casa de Lídia, e ao ver os irmãos, os encorajaram e depois partiram. E Paulo então sai ali de Macedônia, né, com mais essa igreja formada ali em Filipos. Agora em Filipenses, queridos, então, assim foi formada a igreja em Filipos, né? E agora em Filipenses, Paulo, como eu disse, estando preso lá em Roma, uma prisão domiciliar, ele escreve essa carta. E aí nós podemos pensar, qual foi o objetivo da carta escrita aos irmãos ali em Filipos, né, aos filipenses? Um dos objetivos foi de agradecimento. Isso mesmo. Paulo estava grato aos irmãos ali da igreja em Filipos. Isso nós podemos confirmar no capítulo 4 de Filipenses, Filipenses 4. Voltemos então, né, à carta aos Filipenses. E lá no capítulo 4, os irmãos verão que Paulo vai falar dessa gratidão que ele tem. Capítulo 4, versículos 14 ao versículo 19, ele diz assim: todavia fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo quanto ao dar e receber, mas somente vós. Somente a igreja ali em Filipos, os filipenses, os irmãos filipenses, é que tiveram cuidado, a preocupação de ajudar Paulo, né, nas suas necessidades físicas também, né? Então ajudar em dinheiro, ajudar em mantimentos. E Paulo reconhece, né, esses benefícios que ele recebe ali dos irmãos, e ele diz assim: pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supriste as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Então Paulo está mostrando o seu reconhecimento aqui e agradece por isso, né? Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito, mas tenho tudo até em excesso. Tenho amplos suprimentos depois que recebi de Epafrodito. Então Epafrodito foi o irmão ali da igreja de Filipos que trouxe esses mantimentos, que trazia, né, esses benefícios aí para suprir as necessidades de Paulo, né? O que enviastes como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Então, um dos primeiros motivos pelo qual Paulo estava escrevendo essa carta, estando ali preso em Roma, era agradecer, porque os irmãos ali da igreja de Filipos, muitas vezes supriram suas necessidades, e Paulo tinha um coração grato a isso.
Outro objetivo de Paulo escrever essa carta para os irmãos ali em Filipenses, os irmãos filipenses, era fortalecer a fé dos irmãos. Toda carta que Paulo escrevia dirigida a uma igreja era com o intuito de fortalecer a fé em Cristo Jesus, né? E Paulo fortalecia a fé dos irmãos ali, dizendo também que a alegria vinha de Jesus Cristo. O fato de sermos servos do Senhor Jesus, isso nos dá um sentimento de alegria, né? Então Paulo escreveu assim para dizer sobre a alegria de ser servo em Cristo Jesus. Aqui no capítulo 1, no início, no prefácio da sua carta e os seus cumprimentos, Paulo inicia assim a carta. Paulo e Timóteo, ele faz menção de Timóteo, esse jovem, né? Mas essa carta foi escrita, né, por Paulo. Pode ser até que Timóteo tenha ajudado a escrever, mas foi escrita por ele, porque muitas vezes ele fala eu, né? Então ele menciona a primeira pessoa aqui e foi escrita por ele mesmo. Ele se apresenta como servos de Jesus Cristo. Então no início do prefácio Paulo coloca assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Interessante essa palavra servos, irmãos. Servos aqui no grego é o mesmo que escravos. Então Paulo se colocava como escravo de Jesus Cristo. Ele e Timóteo eram escravos de Jesus Cristo, escravo do Evangelho, né? E esse servo aqui, ou servos aqui, se dirigindo a Paulo e Timóteo, é o mesmo servos que Paulo está se referindo a Jesus Cristo. Paulo usa essa mesma expressão de servo quando ele fala que Jesus Cristo se coloca como escravo também de Deus. Lá no capítulo 2, versículo 7, Paulo faz a mesma menção, né, de Jesus Cristo como servo de Deus. Veja o versículo 7, diz assim: mas, a partir do verso 6, diz assim: que existindo em forma de Deus, capítulo 2, verso 6, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. No verso 7, Paulo diz assim: mas, pelo contrário, Jesus Cristo, né, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Paulo está dizendo que Jesus Cristo assumiu a forma de escravo. E Paulo se apresenta como sendo escravo de Jesus Cristo, né? A quem a carta está sendo dirigida? A todos os santos em Cristo Jesus. Santos, mais uma vez aqui, separados em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Ele coloca aqui, né, toda a eclesiologia, né, a igreja aqui, a distribuição aqui, né, da presença dos bispos, diáconos, então toda uma diretoria estatutária aqui, né, da igreja de Filipos. E aí ele diz a ele: graças a vós e paz da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aos santos em Cristo Jesus, aos separados, né, dou graças. Somente a esses santos e somente da parte de Deus é que nós podemos ter, né, um favor imerecido, que é a graça de Deus. E a paz que vem da parte de Deus. Só da parte de Deus é que nós podemos ter paz e podemos ter esse favor imerecido, que é a salvação em Cristo Jesus. Então Paulo, no seu prefácio, no seu início da sua carta, ele se apresenta como escravo de Jesus, ele se dirige aos irmãos ali como separados em Jesus Cristo, né? E que, por parte de Deus, recebem a graça, esse favor merecido e a paz de Deus, né? De Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vamos
ficar aqui somente com esse iniciozinho do prefácio, início dessa carta. Hoje o nosso intuito aqui era falar um pouco do surgimento dessa igreja ali na cidade de Filipos, né? E a partir dos próximos domingos nós vamos adentrar a carta aos Filipenses, né? Mas nós gostaríamos que você pensasse, né? Como você tem estado na atual conjuntura em que nós todos estamos vivendo? Como você tem estado? Feliz ou triste? Paulo nos ensina, nesta carta aos Filipenses, que em meio às circunstâncias, nós temos a alegria de ter Jesus e em tudo, né? Em tudo, regozijai-vos. Regozijai-vos em tudo no Senhor. Que essa seja uma verdade em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos. Amém.